O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi preso no último sábado e deve cumprir 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E para nos ajudar a entender as implicações dessa prisão, nós vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Francisco Tavares. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. Boa noite. É uma satisfação estar aqui para conversar sobre esse assunto. Bom, professor, para começar, queria que o senhor fizesse uma avaliação do processo que levou à condenação do ex-presidente. Muita gente tem dito que faltam provas, muita gente tem falado também da questão da prisão em segunda instância. Como é que o senhor avalia todo esse processo? Acho que para além de todas as críticas que foram formuladas do ponto de vista técnico-jurídico no que tange à condenação em primeira instância e a sua confirmação no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sobressaem nos últimos 15 dias 3 aspectos muito problemáticos no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da maneira como a questão ali fora encaminhada. Primeiramente, do ponto de vista hermenêutico constitucional, não é comum que se entenda que, quando o artigo 5º da Constituição, uma cláusula pétrea, prescreve que só haverá culpabilidade após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, e quando o Brasil ratifica a Convenção de Direitos Humanos que prescreve que só poderá ser preso aquele que tiver a sua culpabilidade formada, é muito problemático o modo, como diga de passagem desde 2016, o nosso Supremo Tribunal Federal tem aplicado a hermenêutica constitucional. Há 2 problemas adicionais. Nós sabemos que hoje o Supremo Tribunal Federal conformou uma maioria em favor do entendimento mais comum, mais aceito pela doutrina jurídica, esposado até o ano de 2009 para o artigo 5º da Constituição. Todavia, a ministra Rosa Weber entendeu que, em respeito à decisão de 2016, não iria manifestar o seu próprio entendimento. Ela disse que respeitaria o princípio da colegialidade, um respeito ao colegiado, em prejuízo do direito fundamental reconhecido em toda a ordem protetiva dos direitos humanos internacionalmente, chamado de situação jurídica de inocência. Isso é, antes de tudo, atécnico, porque este entendimento de que é possível executar uma sentença penal condenatória após a decisão em segunda instância foi proferido em um habeas corpus. E agora, porque se tratava de um habeas corpus e não de uma ação declaratória de constitucionalidade, a ministra não quis entender de acordo com suas próprias posições hermenêutico-constitucionais. Ainda um terceiro aspecto. O presidente Lula fruía de uma tutela jurisdicional provisória em um habeas corpus anterior até que se concluísse o julgamento desse segundo habeas corpus. Contudo, ele foi preso sem que a decisão desse segundo habeas corpus fosse publicada. E a eficácia jurídica de uma decisão judicial depende da sua publicação. A meu juízo, são 3 atecnias muito problemáticas que podem irradiar efeitos por toda a coletividade e não apenas sobre o presidente Lula. É a própria Constituição da República e o pacto civilizatório por nós formado que começa a entrar em questão. Professor, e falando das questões mais políticas, Lula ainda pode se candidatar? O que pode ocorrer nos próximos meses até a finalização desse início de processo eleitoral? Do ponto de vista político, a gente costuma dizer que a incerteza é a única garantia para se fazer uma análise científico-social, científico-política acerca da realidade brasileira. Se o PT assim entender, o Lula pode tensionar e, mesmo preso, em agosto tentar o registro de uma candidatura, aguardar uma eventual impugnação e, acaso ela ocorra, depois apresentar uma candidatura substituta que iria se beneficiar da altíssima popularidade do presidente. O problema é justamente esse, quando por razões pouco técnicas juridicamente, uma candidatura que frui de mais de 35% e da liderança nas preferências do eleitorado é impedida de concorrer, o resultado disso só pode ser instabilidade política. Recentemente, 2 muito renomados professores de Harvard, bastante conservadores, aliás, publicaram um livro dizendo que democracias começam a morrer quando 2 fenômenos acontecem. Primeiramente, quando se entendem que candidatos muito prestigiados não podem se candidatar, não podem disputar. Em segundo lugar, quando os poderes começam a decidir muito para além daquilo que a norma lhes entrega. Parece que a gente está vivendo essa situação no Brasil. Bom, professor, e dá para ter alguma análise nesse momento das consequências, não só o que o senhor disse, em relação ao próximo pleito, se Lula não puder se candidatar, aí o que a esquerda deve fazer? Será há uma possibilidade de união da esquerda por causa de todos esses acontecimentos?
Acho pouco provável que, do ponto de vista eleitoral, as forças políticas de esquerda caminhem conjuntamente. Há movimentos nesse sentido, a pré-candidata do PCdoB e o pré-candidato do PSOL assinaram um artigo conjunto em defesa de Lula, portanto de um petista, na Folha de São Paulo essa semana, mas eu acho muito pouco provável, tendo em vista a maneira como operam dirigentes e burocracias partidárias, que haja uma candidatura unificada da esquerda. Por outro lado, os nossos estudos, os nossos monitoramentos indicam que desde 2013, quando houve talvez a máxima fragmentação das forças de esquerda no Brasil, elas nunca estiveram tão unidas, ao menos do ponto de vista programático, como estão agora. E isso a médio prazo pode irradiar consequências sobre os arranjos político-eleitorais e político-sociais em nossa sociedade. Para finalizar, será que uma candidatura mais conservadora, como por exemplo de Bolsonaro, pode sair ganhando com essa prisão de Lula? A literatura da ciência política indica que candidaturas ultraconservadoras, extremistas, populistas, conseguem sucesso quando os chamados porteiros do sistema democrático não funcionam muito bem. Se, portanto, partidos políticos mais consolidados acenarem com tempo de TV, financiamento, estrutura em favor dessa candidatura, a sua viabilidade pode crescer. Se, do mesmo modo, esse campo político concorrer de modo muito fragmentado e, portanto, não conseguir se contrapor à força de extrema-direita do Bolsonaro, ela pode se viabilizar. Mas tal como o sistema político-partidário está arranjado hoje, ainda é pequena a probabilidade de um êxito, embora não mais impossível. Tá certo. Professor, muito obrigada pela sua presença novamente, pelos esclarecimentos. É sempre uma satisfação e eu fico à disposição.